Se eu passo por essa fase, eu vou para a terceira. A terceira fase, eu me coloco numa situação de vítima. Que foi um pouco do que eu falei, do exemplo que eu dei, da pessoa que ela foi né? Ela teve uma experiência negativa a primeira, teve a segunda, teve um líder bom que chamou a atenção dela e ela falou assim, ó, tá vendo? Todo mundo é igual. Ela entra no espírito de vítima e ela começa a reclamar de tudo e de todos relacionado àquela situação. Vou falar que é profundo, é bem profundo. Isso serve para tudo, tá? Serve para tudo. Mas eu vou falar um pouco sobre o ciclo da autossabotagem. Existe um livro, eu esqueci o nome do autor, é um livro de capa verde, que ele fala todo esse ciclo, tá? Se você pegar esse livro, você procurar aí na Amazon, no Google, tudo mais, livro Ciclo Autossabotagem, você vai ver, é um livro de capa verde, né? Então, assim, você vai perceber logo desse livro que eu estou falando. Tá? Então, o que acontece, assim, ó, é, toda a nossa frustração, que é o gatilho do ciclo, vamos colocar, do ciclo de autossabotagem, da mágoa, ódio, amargura, ela vem da nossa incapacidade de lidar com algo. Ponto. Sim. Tá. Então, eu não tive uma capacidade, seja emocional ou seja cognitiva, de lidar com algo, com alguma situação, automaticamente, como eu não tive a capacidade de lidar com isso, isso me gera um sentimento de injustiça. Tá? Eu estou me colocando em uma situação de vítima. Tá? Então, isso me gera um ressentimento, me gera mágoa, o ódio, a amargura. Então, eu tenho um evento que acontece comigo. Qual a primeira fase do ciclo de autossabotagem? Primeira fase. Primeira fase, a pessoa ela reclama, é uma pessoa que reclama do evento. Então, uma pessoa ela, né, fez alguma coisa comigo. Lá, um gestor me fez, um colega de trabalho cometeu uma injustiça comigo. Eu reclamo do evento, daquilo que aconteceu. Sim. Só que, quando a pessoa ela vai progredindo para construir esse loop, esse ciclo de autossabotagem, dessa crença que ela não consegue sair, tem pessoas que elas morrem aí, sacode a poeira e tudo mais e não entra no ciclo, né? Isso fica no passado e o futuro dela é um futuro otimista, confiante, né? De preparo, está sempre se preparando. Mas tem uma segunda fase, que é a fase do ressentimento. Então, eu passei pela primeira fase, que é a mágoa, o ódio, pelo evento de justiça, me senti, né, lesado, enfim, fiquei com raiva, tudo mais, reclamei do evento, isso aconteceu, né, que merda, tudo mais, e aí eu tenho uma segunda fase, que é o ressentimento. E a gente, às vezes, não se atenta, ou não, para a natureza das palavras. O que é o ressentimento? É ressentir. Sentir duas vezes. Repetidamente. Repetidamente. Então, assim, ó, eu tive um evento que eu me senti injustiçado, tá? E eu reclamei do evento. Deixei para lá. Na segunda fase, na verdade, eu estou lembrando desse evento. Lembra? Então, assim, ó, eu voltei, eu peguei o evento no passado e voltei ressentindo isso. E o cérebro, ele não sabe, aprenda isso, não sabe a diferença entre real e imaginário. O nosso sistema límbico, o nosso sistema reptiliano, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. E se ele soubesse distinguir, nós não conseguiríamos nos emocionar assistindo filmes. Verdade. Entendeu? Por que a gente se emociona assistindo um filme? Mesmo sabendo que o cara que morreu no filme de Não hoje morreu. não morreu, é o cara que no outro filme vai estar amanhã, no outro filme que você vai assistir. Por quê? Porque justamente o nosso cérebro não consegue identificar o que é real do que é o imaginário. Então, toda vez que eu lembro de um evento de justiça, me colocando na posição de vítima ou de injustiça, automaticamente eu vou ter todo o sentimento e emoção gerada do evento de injustiça. Então, por isso que a segunda fase é uma fase de ressentimento. Só que nessa fase de ressentimento, eu não reclamo mais do evento, porque o evento já passou.
eu reclamo da pessoa responsável pelo evento. Fulano de tal. Então, a gente sempre tem que ficar atento quando a gente começa a personificar o problema, é porque a gente está na segunda fase de um ciclo de autossabotagem. Segunda fase. Tá? Se eu passo por essa fase, eu vou para a terceira. A terceira fase, eu me coloco numa situação de vítima. Que foi um pouco do que eu falei, do exemplo que eu dei, da pessoa que ela foi né? Ela teve uma experiência negativa a primeira, teve a segunda, teve um líder bom que chamou a atenção dela e ela falou assim, ó, tá vendo? Todo mundo é igual. Ela entra no espírito de vítima e ela começa a reclamar de tudo e de todos relacionado àquela situação. Sim. Entende? Então, assim, tá vendo? É assim. As empresas funcionam assim. As pessoas. Olha como é a fala da pessoa. Ó. Generaliza, né? Exato. As pessoas funcionam assim. Tá vendo? Toda empresa é assim. Tá vendo? Álvaro é assim. Yuri é assim. Sabe? Então a pessoa ela começa a reclamar de tudo e de todos. Então, nenhuma empresa presta. Toda empresa quer oprimir o trabalhador. Nenhuma empresa reconhece, na verdade. Toda empresa quer te escravizar. Toda empresa quer te roubar, quer consumir o máximo para você. Na verdade, só o patrão que enriquece. Então, assim, são todas falas de pessoas que se colocam numa posição de vítima e reclamam de tudo e todos. Porque o mundo é muito diverso. Eu tenho empresas que olham para o funcionário, sim. Claro que eu tenho, no mundo, né? No mundo. Eu tenho empresas que não olham, tenho empresas também que não olham. Eu tenho chefes que são sacanas, tenho. Mas eu tenho pessoas, chefes que são moças, também tenho. Tá? O mundo é muito diverso. E aí ela vai dessa terceira fase, que é a fase que ela reclama de tudo e de todos. Tá? Só que não fica aí, são 5 fases, tá? Ela passa para a quarta fase. E a quarta fase é a fase cabal do que nós estamos falando. Que é a fase, ó, ela tem a fase da mágoa, do ódio, primeira. Ela vai para a fase do ressentimento, segunda. Depois ela vai para a fase da vítima, que a terceira se coloca no lugar de vítima. E ela vai para a quarta fase. A quarta fase é a fase do não merecimento. Ela entra num loop onde ela não se acha mais capaz. É Entende? só É tipo assim, ó, pessimismo, né? olha só, ela tentou uma vez, apanhou, se sentiu injustiçada, ressentiu, se colocou no lugar de vítima e reclama de tudo e todos. E aí ela entra numa fase onde ela não se acha capaz. Ela, na verdade, ela é onde ela para de reclamar. Por isso que você Porque, fala que é autossabotagem, né? Porque a pessoa mesmo provocou toda essa cadeia de sentimentos para culminar nessa autossabotagem. perfeito, quer ver? Tem uma coisa que você não se acha capaz? Sempre tem. Acho Ponto. que sempre as pessoas dizem: "E nisso aqui eu não sou capaz de fazer". Por Perfeito. exemplo, eu sou corredor de rua, amador. Eu digo: "Eu não sou capaz de fazer uma maratona". Hoje, na Pronto. minha condição, eu acho que eu tenho uma limitação e não vou chegar. Mas pessoas começaram pior, com outras adversidades, com outros problemas, com idade mais avançada e alcançaram a maratona. Então, é apenas uma crença minha momentânea. Perfeito. É uma crença. É uma crença, tá? É, você fala assim, ó, eu não consigo. Ah, eu acho que eu não consigo. Você pelo menos está estabelecendo um lastro temporal. Eu não consigo agora. Mas se eu me dedicar, eu consigo. Então você não está num loop de ciclo de autossabotagem. Mas tem Perfeito, pessoas que elas não acreditam que elas podem correr. entendi. Elas não se acham Já trava capazes. logo, é travar. Ela não se, ela não se acha capaz. Certo? Então ela elimina já todo o sentido de esperança. Certo? É tipo assim, ó, eu não consigo virar um gestor. Entendi. Eu nunca vou ser um líder. Sabe? Eu nunca. Eu vou passar a vida inteira sendo é, um assistente, um analista. Eu não consigo empreender. Na verdade, é um ciclo, na verdade, é uma crença de não merecimento, Não merecimento. disfarçada com um monte de desculpas que ela se dá,
porque a gente tenta Cria na própria mente, na própria cabeça, essas desculpas para reforçar, se limitar. a reforçar. Aí ela fala assim, ó, eu não tenho mais idade, eu não consigo mais absorver, certo? Eu não sou boa em números. Eu não... Aí ela começa a criar um monte, olha como ela começa a criar um monte né, de validações da crença de não merecimento para eliminar o sentido de esperança. Os homens mais ricos do mundo, certo? Eles se tornaram o que se tornaram bilionários ricos depois dos 50 anos. Se você pegar a história dos homens mais ricos do mundo, foram depois dos 50. Tem diversos casos que fizeram. Ou seja, para a maioria existe um caminho longo a ser percorrido. E aí o que acontece? Só que não para por aí. A pessoa que ela está na quarta fase, que é a fase do não merecimento, ela vai para a quinta fase. E a quinta fase é a fase das consequências. Por quê? Porque como ela quer validar, ela tende sempre a procurar situações para reviver a situação e o comportamento e reforçar a crença ou o evento de injustiça. Certo? E eu vou trazer um caso que é fora do mundo do trabalho. Até me peço desculpa para vocês aí, mas assim, do mundo do trabalho. Você já viu uma pessoa, né, que tem, a gente chama de dedo podre para relacionamentos, que ela sempre escolhe a pior pessoa para se relacionar. Pessoa que vai trair ela, que vai tratar ela mal, sabe, que desfaz tudo mais. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir isso conhece pelo menos uma pessoa que tem um dedo podre por relacionamento. Ela sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. Isso, né, segundo a teoria do ciclo de autossabotagem, é um ciclo de autossabotagem. Sim. Tá? Ela se coloca nesse loop e ela vive as consequências. Ela tende a buscar, a procurar, certo? Sempre um padrão de relacionamento que vai justificar ou vai reforçar a crença de que ela estava certa. Sim, sim. E esse é o problema, né? É o E problema do como profissional. você falou no início e agora a gente ouvindo sobre esses cinco sintomas, digamos assim, você falou logo lá no começo que a pessoa ela tenta e ela faz validar a sua crença, Sim, né? Ela quer que os outros entendam que o que ela está passando, o que ela crê, o que ela instalou em si como crença, ela quer validar para os demais. Então, isso que você falou aí tem realmente sentido em relação a tudo isso e que você falou lá no início. perfeito, perfeito, perfeito. E aí, assim, e aí a gente precisa, Yuri, beleza, você falou do ciclo de autossabotagem. E aí, o que é que eu faço para sair desses ciclos de autossabotagem? O que é que eu faço, Yuri, agora tudo mais? A primeira coisa, a pessoa ela precisa entender que se ela não tem nenhum problema neurológico, vamos dizer assim, ou um problema real de saúde, uma patologia, alguma coisa desse sentido, tá? Porque se ela tem uma patologia, ela precisa tratar a patologia para ela estar no estado de normalidade e ela tem dois olhos, um nariz, uma boca, certo? Que como qualquer pessoa, ela é capaz, entende? Ela precisa Sim, entender que ela é capaz. E ela precisa buscar a confiança dela. E o que atrai confiança, Yuri? O que dá confiança? Resultado.